Alô, Alô, oi, professor, boa noite, boa tudo noite, bem? tudo? Vamos lá, Vam- vamos começar. Vamos lá, de cima do horário. O senhor está em São Paulo Tá hoje? bom. Tô em São Paulo. Então, hoje nós estamos na 34ª live do 2023 e o tema é suporte aos movimentos sociais. Tá bom, vamos lá. Bom, boa noite a todos, vamos começar. É, praticamente quase não há necessidade de comentar muito sobre isso, mas na verdade tem, né? Porque muitas pessoas, quando montam uma organização, elas pensam apenas no projeto pessoal do processo, ou naquilo que tem mais sentimento direto, ou uma ação que tem alguma coisa a ver com a necessidade daquela pessoa. Então ela se empenha bastante nesse trabalho, mas ela se esquece que ela está inserida dentro de uma sociedade. Então muitas vezes o movimento acaba sendo um movimento específico dessa pessoa ou daquela organização, e não no sentido de coletividade do processo. Isso, apesar de toda a participação através dos conselhos municipais, que seria a ferramenta básica do processo, mesmo assim ainda há uma distorção muito grande sobre isso. Então, com isso, os movimentos de organizações, muitas vezes, é muito mais individual do que uma coisa coletiva no mecanismo. Essa diferença de consideração desse processo causa uma série de distorções no mecanismo. Isso é, quanto mais você trabalhar de uma maneira individual, achando que aquilo resolve o seu problema no processo, na verdade ela não resolve tanto. Ela acaba criando até um abismo com o demais movimento. Então, muitas vezes é contraditória a participação da pessoa no Conselho Municipal de Assistência Social, Saúde, Educação no processo, e, por sua vez, na sua organização, só defende o interesse próprio da pessoa. Então, a pessoa está presente fisicamente, no caso, mas não há uma partida, uma contrapartida que tenha esse tipo de integração desse pessoal. Então, essa confusão, muitas vezes, existe esse equívoco, e a pessoa muitas vezes não quer aceitar esse equívoco. A pessoa acha que está contribuindo com isso, de alguma forma, está melhorando a sociedade. No entanto, quando você faz uma análise fria, sinceramente, não está ajudando em absolutamente nada que nós brincamos. Isso pela falta do conhecimento do que é o papel do terceiro setor, que momento que você tem que estar trabalhando para a sua organização, para defender os seus interesses, e que momento que você deve estar participando para a coletividade do processo. Se não tiver esse discernimento, a separação entre essas duas situações, muitas vezes a pessoa está na reunião, ela está nos eventos, ela está participando muitas vezes do processo, mas aquela participação não é uma participação efetiva como deveria ser, apenas está presente corpo fisicamente. Mas não quer dizer que a atitude dessa pessoa seja coerente com isso. Essas situações são complicadas, principalmente quando nós começamos a ver a dificuldade que existe, por exemplo, um caso clássico, vai. O que aconteceu classicamente, sabidamente pela imprensa, a questão dos incentivos, a lei de incentivo à cultura. Como é que ela foi utilizada no processo? É um caso clássico que houve escândalo, houve um monte de artistas assinando termos de ajustamento de conduta para devolver o dinheiro, e assim por diante, teve escândalos, escândalos, que todo mundo ficou conhecido. E vai me dizer que aquelas pessoas não sabiam disso. Sabia sim. Não vamos ter a ingenuidade de imaginar que não sabia que estava sendo desviado um dinheiro do imposto no processo. E começa com isso a analisarmos o processo de como utilizar, por exemplo, a renúncia fiscal das empresas. Como é que podemos utilizar a lei de incentivo fiscal no processo? Tanto a lei de incentivo municipal, estadual, como federal no processo. Então, se nós temos intenção de utilizar essas legislações no processo, nós temos que ter um desconfiômetro interno nosso de que as ações que nós estamos pregando nesse processo têm que ter uma mobilização da sociedade, que essa ação tem que ser uma atitude, não uma atitude específica para favorecer a sua organização no qual você representa naquele meio. Mas o que estou contribuindo com isso
a ver em relação ao município. Tanto que esse fato é tão notório aqui no processo, que todas as entidades de assistência social têm que apresentar o plano de trabalho do ano que vai ser feito, assim como o relatório das atividades do exercício passado. Só que essa avaliação, essa posição, essa colocação desse trabalho acaba sendo meramente administrativo, sem que haja tabulação dessas informações e realmente a coerência de que houve resultado nesse procedimento. Então, esse tipo de situação acaba criando um mecanismo esquisito no qual aquele grupo de organizações que estão mobilizados para fazer as atividades, muitas vezes esquecem do contexto geral do município. E muitas vezes não pensam em como ajudar a outras organizações ou coisa parecida. Cada um trata aquilo como seu feudo pessoal. O que nós brincamos de INGs, indivíduos não governamentais e não organização não governamental. Então, essa dificuldade que existe é generalizada no Brasil. Então, o entendimento do que é a ferramenta do terceiro setor e como deve participar nos movimentos sociais é exatamente isso. Não estou dizendo com isso você sair com bandeira na rua, gritando o nome de político, coisa parecida, ou enaltecendo o nacionalismo do processo. Não estamos falando desse tipo de movimento. Nós estamos falando da responsabilidade de cada organização, do que se propõe a fazer e como é que isso está sendo disseminado isso no seu município, na sua localidade, o que isso mudou ao longo do tempo? Será que ao longo dos anos que fez esse trabalho no processo evoluiu ou ficou ainda aquela situação paquidérmica chorando pela falta de recurso? Então, o grande entrave do processo nosso é entender esse mecanismo do terceiro setor como uma grande ferramenta, não só no sentido de atender a necessidade da sua comunidade, do seu setor do processo, ela é uma organização muito mais para poder desenvolver programas específicos para que com isso haja uma certa disseminação dos interesses no processo e que com isso possa estar trabalhando para que haja uma melhoria contínua desse mecanismo. Então, a participação da organização do terceiro setor, dentro do enfoque de um trabalho mais técnico no processo, há uma necessidade de entender não só a organização no qual você está engajado no processo, mas qual é a sua participação dentro da sua sociedade. Como é que essa atividade na sua sociedade está sendo articulado ou como que isso está sendo viabilizado ou a sua tarefa melhorou ou piorou a situação ao longo do tempo. Então, uma das questões mais graves que existe no processo, número de organizações nós temos bastante, no entanto, suas ações são extremamente ainda simplistas demais, para não dizer que seja uma situação muito mais simples, não só simplista no processo, ela chega a ser rudimental em relação à necessidade do processo. Não há um entendimento, muitas vezes, claro sobre isso. É uma questão, muitas vezes, que não é apenas no sentido de como ajudar no meu município com a minha atitude do processo. Isso é, com a concepção sua de que você quer fazer uma atividade para que você possa melhorar a qualidade de vida, que é o objetivo de qualquer organização, não importa se isso é uma empresa, bem entendido, ou se é uma associação sem fins econômicos, ou fundação, o que for, o objetivo é trabalhar para que haja uma melhoria da sua vida, das suas circunstâncias em torno da sua atividade, do seu município no processo. Isso é o fundamento básico desse mecanismo. Para esse tipo de procedimento, se você não tiver toda a imaginação no sentido de como você articular, para que haja inclusive toda a ruptura de certos trabalhos de ingerência ou muitas vezes por incoerência da vaidade humana no processo, se nós não pensarmos de uma maneira mais técnica do ponto de vista podemos falar até humanitário no processo, nós não vamos conseguir ter um trabalho adequado nesse mecanismo. As organizações do terceiro setor, então, muitas vezes se incumbem só disso. Vamos pegar um caso clássico de todo mundo conhece, as atividades da PAE.
é uma associação que cuida de deficiente. Assim como você tem a asilo, então você tem a Sociedade de São Vicente de Paulo, por exemplo, que é para cuidar, muitas vezes cuida de saúde dos idosos, um monte de coisa. Mas ela só pensa nessa atividade, basicamente, não nas políticas públicas de saúde, tanto do deficiente como no caso dos idosos no processo. Isso é, se eu tenho uma associação de pais excepcionais no processo da PAI, por que esse grupo também não faz junção com as atividades dos obesos, ou daqueles que são cadeirantes, ou aqueles que são cegos, ou que são autistas no processo? Por que não há essa interação? Não existe essa interação, existe uma separação desse processo, e com esse processo separado, como estão sendo organizados no processo, cada um está brigando para o seu cantinho para que haja mais recursos para poder ter mais suficiência de econômico no processo. Só que esse tipo de mecanismo desse processo, ela não acaba ajudando o procedimento do que é o deficiente físico no seu município. Então, se você não houver um trabalho em conjunto, cada um deles sobrevive de uma maneira independente, conforme sua capacidade, sua possibilidade de gerência do processo, mas os números que estão aí presentes na sua cidade em relação ao deficiente físico, por exemplo, não se chega a nenhum tipo de conclusão para melhoria ou minimizar o processo. E assim acontece com o Fundo de Criança e Adolescente, assim como acontece com a Lei de Incentivo à Cultura, e assim por diante de esporte, é a mesma coisa. Então, cada um está tentando sobreviver da sua maneira no processo, e existe a falta dessa interlocução desse mecanismo. Essa interlocução tem um nome técnico, é chamado de inteligência social. Então, se nós queremos desenvolver uma atividade, se nós não formos capazes de ter esse tipo de gerência no processo, e se você não tiver condições de você estar tendo a inteligência social, que você seja protagonista desse processo e que possa, com isso, disseminar essa informação com os demais que estão participando do seu grupo ou da sua comunidade no processo, as ações são inócuas no processo. As ações não há resultado. Roda atrás do seu próprio rabo e não desenvolve isso. Então, o que acontece muitas vezes é que tem essa falta desse entendimento sobre isso. Então, a formação de gestores para o terceiro setor é uma necessidade extremamente crítica no processo, onde devia estar envolvendo diversos profissionais que deviam estar atentos a essa movimentação, e ela está trabalhando nesse mercado. Infelizmente, na academia, nos cursos de graduação, tanto de Direito, Economia, Administração, Contabilidade, Ciências Sociais, Psicologia, um monte de processo, não há abordagem desse processo dessa forma. Simplesmente ignora o assunto do terceiro setor. Acha que isso é coisa de romantismo, de porra louca e coisas de idealista no processo. E esquece que essa ferramenta, ela é a ferramenta básica para que haja uma melhor distribuição de resultados dentro de uma economia do município. Ao mesmo tempo, causa equilíbrio entre as necessidades governamental e empresarial no processo. E esse fator não só acontece esse abismo no processo, não só pela questão do profissional que não está capacitado para isso, mas mesmo os entendimentos acadêmicos no processo não consideram isso como uma ferramenta que seria mobilizadora desse processo. Na área econômica, por exemplo, não se estuda como é que é a economia desse mecanismo. Qual é a função econômica real do terceiro setor? Então, a mobilização que nós estamos falando em relação ao social no processo não é a mobilização de levantar bandeira ou sair nas ruas, saindo anarquizando o processo. Ninguém está imaginando isso. Muita gente achou que o tema seria isso, mas não é bem esse lado. A questão muito mais é conscientizar de que haja uma necessidade com que todo profissional que envolva nesse mecanismo tenha um pouco de noção de responsabilidade diferente daqueles e que tenha a inteligência chamada social, a capacidade de interrelacionar com os outros no processo.
Tanto que os profissionais dessa área, principalmente quem está na área de área empresarial, para a escolha de funcionários, por exemplo, a questão da inteligência social é um dos pontos interessantes para isso, para a contratação. Tanto que nos formulários de emprego das empresas, uma das coisas que a pessoa fala nos seus currículos é apresenta algum tipo de trabalho voluntariado que você faça. Não no sentido apenas de ver se você é bonzinho, não, mas no sentido muito mais de saber como é que essa pessoa se comporta perante os outros colegas, principalmente isso na vida social, assim como na vida de trabalho no processo. Então, esse tipo de instituição, esse tipo de visão no processo, infelizmente, nos organizadores do terceiro setor, há pouca participação desse mecanismo, é muito pouco. É muito mais vaidade própria, muito mais a vontade de se aparecer, muito mais no sentido que eu fiz aquilo ou eu faço aquilo, e não no sentido de que colaborou de que forma o seu grupo. O seu grupo fez o que em termos de melhoria da sua cidade? Então, tem organizações que têm 20, 30, 40 anos de existência e ela continua na mesma situação, ou cada vez piorando mais a situação em vez de melhorar esse mecanismo. Então, algo está errado, alguma coisa está errada. E essa alguma coisa é justamente a falta da capacidade nossa de fazer a interface com os outros. Então, há uma necessidade muito grande no sentido de que as pessoas que queiram participar da mobilização do terceiro setor ou que estão gestores dessas organizações tenham a capacidade de ter uma conversa própria entre os pares do processo e saber muito mais do ponto de vista técnico de quanto que isso está contribuindo com sua atividade na sua sociedade. O que é que você está fazendo com que haja esse tipo de conhecimento? Como é que se faz com que as suas ações, não que sejam reconhecidas do ponto de vista de imprensa, da mídia, coisa parecida, mas o que você está contribuindo? O que você está colocando a conhecimento a terceiros? Essas são as funções básicas que você pode, muitas vezes, não dá muito valor, mas ao estar fazendo esse tipo de ação, uma hora você vai ser ouvido ou vai ser apreciado no processo. Recentemente, numa conversa entre amigos, discutindo sobre o papel da gente em relação à nossa andança no Brasil, em relação a divulgar o que é o terceiro setor, houve um questionamento sobre isso, né? O que você já colheu do processo, né? Então eu falei, olha, eu não quero falar sobre o que deixei ou colhi nesse processo, não. Eu acho que é muito melhor deixar um legado no processo que nós estamos passando e transmitindo nosso conhecimento para os outros. Isso é muito mais importante do que tentar ver qual é realmente a situação de que a gente conseguiu ter resultado no processo. A gente tem inúmeros resultados? Sim, temos. Mas o mais importante, por exemplo, é essa live que nós estamos fazendo, né? Estamos fazendo toda segunda-feira. Nós somos mais de 500 gravações já colocadas à disposição. Muita gente leva um susto, como é que é? Não, isso foi algumas coisas que a gente conseguiu capturar. Ainda tem uma série de outros materiais que a gente não conseguiu capturar para colocar, mas é discussão de como que se usa o terceiro setor em diversos segmentos. Então, quem quer ter o conhecimento, basta entrar no nosso site e ver esse tipo de ação e pode debruçar em cima disso, que tem assunto até dizer chega, né? Inclusive, toda a programação do próximo ano também está sendo elaborada agora. Então, isso é a contribuição que nós estamos deixando para que nós estamos mostrando a nossa cara, nós estamos mostrando o que é o terceiro setor de uma maneira mais técnica, para que as pessoas parem de trabalhar no ponto de romantismo ou do achômetro no processo. Existe toda uma legislação, existe toda uma normatização, e o que nós não estamos fazendo é respeitar essa normatização e, consequentemente, cria-se um abismo no processo. É lógico que muitas coisas dessas cobranças legais implica muitas vezes, né, um jogo de cintura que você tem que ter, tanto com o setor empresarial como o setor político no processo. Mas não podemos também ceder à situação através desse processo e simplesmente ignorar o assunto.
Então, cabe a nós, sempre que for possível, dentro da mobilização do terceiro setor, mostrar o que é essa ferramenta, o que ela pode ser feita no processo. É lógico que tem pessoas que muitas vezes não acreditam nisso, ou muitas vezes começam a falar, mas isso é um sonho. No entanto, quando começamos a olhar do lado de fora, em outras situações, e quando nós olhamos uma janela para o mundo, aí nós entendemos que a coisa é bem mais ativa no processo do que nós que estamos meio que sentados em berços freios no processo. Então, a mobilização da sociedade, a mobilização que nós devemos fazer, é uma mobilização interna, especificamente, do preparo dos gestores inicialmente, para que haja uma preparação das pessoas, que há um entendimento desse processo, ou que desconfia de alguma coisa sobre isso, possa começar a trabalhar em cima dessas possibilidades, perspectivas, de tal maneira que com isso cada vez mais procure soluções alternativas diferentes no processo. É comum nós encontrarmos muitas vezes, principalmente no setor empresarial, achando que a empresa está tudo correto no processo, e no entanto, quando a gente faz umas 2, 3 perguntas, a gente já derruba já na hora que a empresa não está cumprindo o mínimo que a lei exige no processo. Isso, infelizmente, é um fator extremamente complicado, porque essas exigências que estão sendo feitas não foram feitas para que haja um custo adicional para o empresário brasileiro. Não, é o contrário. Todo o processo que foi feito, que na verdade os processos não foram feitos pelos brasileiros, são exigências internacionais que a Organização Mundial do Comércio prega no mundo inteiro, e o Brasil também, baseado nessa premissa do processo, que é cumpridor do acordo da ONU no processo, também assumiu a responsabilidade de trabalhar em cima disso. E com isso tem trabalhado no sentido de que as empresas que tenham interesse, que tenham atividade socioambiental no processo, não seja penalizado no sentido de que ela tenha que aumentar o seu custo operacional. Em função disso, foi feita a realização do imposto de renda desde 95, bem entendido, permitindo que as empresas invistam em educação, invistam em organizações do seu setor, invistam no seu trabalhador, nas suas atividades e seus dependentes, de tal maneira que com esses recursos que as empresas têm que gastar, se torne isso fator de dedução do imposto de renda das empresas, as chamadas renúncias fiscais. Todo mundo conhece a lei de incentivo fiscal, mas esquece dessa legislação da renúncia fiscal. E muita gente acha que isso é um peso, é um ônus. Não. Realmente é difícil, sim. Por quê? Você tem que ter um pensar diferente. Você não pode ter a mesma atitude empresarial, você levar esse processo dentro de uma organização do terceiro setor. Eu tenho sim que colocar as mesmas metodologias, as mesmas qualificações, se eu vou qualificar com ISO 9000, ou vou trabalhar com as organizações de processo, eu também tenho que ter a mesma visão do processo. No entanto, a execução das suas tarefas, a forma como você vai haver uma reunião diferente entre a sua necessidade, a necessidade empresarial, e a necessidade do setor social no processo, é o papel especificamente da mobilização que uma associação tem que fazer. Não importa se vou trabalhar com deficiente físico, ou vou trabalhar com questão ambiental, ou vou trabalhar com preservação de animais, o que for no processo, ou vou praticar esporte, mas além disso, eu estou contribuindo de que forma isso? Vamos pegar um caso clássico que aconteceu conosco em outra localidade, que uma organização estava cuidando de preparar jovens para esportes olímpicos no processo. Não adianta só você dar o performance de regras e Jogos Olímpicos e a normatização, capacitar o atleta para ver se ele tem melhor desempenho no processo. Não adianta só fazer isso. Eu preciso, em primeiro lugar, se ele tem estrutura física compatível para aquele tipo de atividade esportiva. Se ele tem estrutura alimentar na sua família que possa ter essa continuidade. Eu preciso saber também se há uma formação dele psicológica que tem esse tipo de processo, que não vai ganhar sempre, vai ter derrotas no processo.
Assim como preciso estar orientando que existem regras de jogo dentro de uma atividade esportiva e que na vida prática também nós temos leis, constituições, uma série de exigências no processo. Então, se eu não fizer esse tipo de trabalho, com que haja esse tipo de conhecimento, não adianta dar a prática esportiva. Imaginar que amanhã vai ser um excelente nadador ou um excelente jogador de futebol, coisa parecida, que com isso vai ser o bambambam do mecanismo. Não, não adianta nada. Porque a possibilidade de eles serem realmente isso é um em quantos milhões? Quantos milhões de brasileiros tem hoje? Quantos milhões de nadadores ou esportistas nós temos hoje no mercado? Então, essas pessoas que queiram ensinar, que queiram trabalhar nessa atividade, ser esportiva, ser ambiental, ser música, cultural, o que for no processo, nós não podemos imaginar que tem essa possibilidade da esperança falsa para os jovens que imaginam que amanhã pode estar engajado nisso e ser um grande atleta, um grande artista no processo. Vai ser muito pouco. E não só muito pouco, se você não fizer uma estrutura adequada no seu ensinamento, no seu repasse de conhecimento do processo, eu posso levar uma grande frustração e, ao mesmo tempo, fazer com que haja não só a frustração, mas problema sério em relação à concepção da própria vida dos jovens. Então, nesse mecanismo, o terceiro setor acaba tendo um enfoque extremamente diferente do que uma empresa convencional. Numa empresa, o funcionário não serviu, demite ele, troca e acabou. E tchau e bênção. Na associação também pode ser da mesma forma, mas não é bem desta forma. Eu preciso ver se a pessoa que está engajada naquele processo está entendendo a participação no processo. Muitas pessoas juram que está entendendo, juram que está respeitando na íntegra os seus documentos de estatuto, regimento, suas concepções, um monte de coisa, mas muitas vezes num pequeno deslize de conversa ou de ação, acaba matando todo esse tipo de conceituação. E acaba, por fim, enterrando toda a situação do que é essa mobilização, o que é essa inteligência social. Então, nós temos que ter esse cuidado de trabalhar em cima desse conceito de uma forma um pouco diferente, para que haja entendimento na mobilização, e nós todos que estamos engajados ou têm interesse de participar do terceiro setor, nós temos que começar a rever os nossos conceitos e quebrar certos paradigmas nossos para entender que existe uma maneira diferente para trabalhar, e não só diferente, e soluções interessantes e que basta nós entendermos e atender, que temos a coragem de atuar dessa forma. Então, o que nós recomendamos nessa questão é aprender a mobilizar a sua própria equipe, a sua própria organização local, sua própria turminha, vamos chamar, para que com isso haja uma situação mais compatível com o que pregamos no terceiro setor. Então, essa é a mensagem que nós estamos deixando através da live de hoje. Vamos lá, perguntas e dúvidas? Professor, tem bastante comentário, mas não tem perguntas. Qualquer coisa eu vou fazer alguns comentários muito bons que tem hoje aqui, né? E vou só reforçar, professor, já que deu uma folguinha, com relação às lives de 2024, né? Reforçar que quem precisa mandar sugestão, né? Lá por e-mail sp@pto.org.br, né? A hora é agora, né, professor? Sim, eu tenho tempo. Tem tempo. O ano não terminou ainda. Isso. Então, aqui tem um comentário aqui, que pelo menos eu gostei, o Genaro, os conselhos municipais que deveriam orientar e esclarecer esses pontos, eles também carecem de conhecimento suficiente para exercer esse papel, infelizmente. Já comentamos assim, né, professor? Exatamente. Já. Isso é clássico não só no Brasil, né, mas isso é clássico nos países que a gente chama subdesenvolvido, apesar de você ter um instrumento legal da participação dos conselhos municipais, infelizmente as pessoas que ocupam não estão preparadas, capacitadas para isso. Então, o que nós temos recomendado é, sempre que possível,
você mobilizar esses conselhos no sentido de entender que há uma série de uma legislação e um cenário interessante para trabalhar, que não é simplesmente estar participando do conselho. A responsabilidade deles em relação à participação do conselho é extremamente complicado. A pessoa não tem ideia do que é que a decisão dele está tomando em relação ao seu município no processo. A pessoa não tem noção. Então, aquela brincadeira que eu sempre faço, né? Quando a gente faz um programa de desenvolvimento no município, primeira coisa que eu peço ao prefeito é que ele convoque todos os membros dos conselhos do município constituído, convocação. Não é convite. Se não veio, pede o cargo. E a primeira pergunta que nós fazemos é: vocês leram a lei orgânica do seu município? Quem não leu, por favor, sai da sala. O segundo ponto é: quem leu a Constituição Estadual? Não leu, por favor, também pode sair da sala. A terceira pergunta é: quem leu a Constituição Federal nos seus respectivos capítulos? Né? Bom, não sobra ninguém, né? Então, e aí a pessoa, sem ter nenhum conhecimento sobre isso, se vangloria, bate no peito dizendo que eu sou membro do Conselho Municipal tal, que eu sou um conselheiro. Mas vai aconselhar o quê sem ter conhecimento? A proposta de o que é a proposta do conselho? O que você tem necessidade das suas atividades que representam o seu segmento e como você participar do poder público para que você possa influenciar tanto na confecção das leis, nos orçamentos e nas diretrizes básicas do seu município. Isso é o suprassumo da democracia brasileira e nós não estamos sabendo utilizar isso da forma correta. Nós estamos simplesmente engajados nesse processo por uma pura vaidade e pouco conhecimento nesse processo. Com isso, todo legislativo tem a necessidade de fazer a escola do governo. Então, com isso, poderia estar utilizando com que houvesse a mobilização do próprio legislativo para que pudesse ter a conta e a participação do poder público. No entanto, também não é feito. Então, é complicado, mas temos que insistir, não tem outro jeito não, tá bom? Tem um outro comentário aqui, professor, e daí depois tem uma pergunta. Aqui eu não sei como é que é o nick aqui, acho que é carbono limpo, alguma coisa aqui, tem o nome da entidade aqui. A Universidade do Terceiro Setor é importante para capacitar os atores das organizações do terceiro setor. Isso é verdade, eu até fiz uns comentários, que aqui na ponte acontece a situação de melhora ou piora. Então, Sim. o terceiro setor, as entidades precisam, eu sempre falei que comentei que tem um cabo solto aqui, agora que eu estou mais envolvido, na ponta aí, nós vamos trabalhar com isso, né, professor? Sim. E outra coisa, isso. Nós temos dentro da universidade curso lá disponível, mas quando a pessoa física vai participar, ela é cobrada uma taxa no pessoal. Mas se ela participar de uma organização, e se você mandar via aquela organização no processo, o nome, o endereço eletrônico da pessoa, mandando os dados via uma associação local no processo, independente de ela estar fazendo parte ou não da rede CIMASA no processo, ela tem a liberação e a gratuidade em relação ao acesso ao curso. E aí recebe um código de acesso e pode fazer o curso sem pagar nada. Então, esse processo está disponível. É só a pessoa que interessar participar da página do Instagram e fazer suas inscrições e aí automaticamente tem direito a acesso aos cursos disponíveis, tá? Nós vamos ter mais cursos ainda nós estamos gravando outros cursos agora no processo, poder liberar também, tá? Então, existe esse tipo de ação. E as lives nossas que fazemos, que está disponível à vontade em relação aos seus temas do processo, tá? Aqui tem uma pergunta, um comentário da Samantha. Samantha acho que é de Belém, se não me engano. Só para interação. Tá. Os empresários precisam de formação urgente. Com certeza, né? Sim. Está muito longe, né? Exatamente. E é incrível no processo o seguinte, tá? Por mais que a gente se aproxime do pessoal, existem movimentos que houve no passado equivocados e criaram um certo mal-entendido no processo. Isso teve organizações no passado
que se intitularam ser ações sociais, ambientais, e no fim essas organizações que a gente brinca de grife no processo, acabou que não estavam respeitando as legislações nem as normas no processo. E foi criada uma série de situações embaraçosas que grandes organizações, então, nós estamos falando de Federação das Indústrias, mobilizou nesse sentido para fazer um modelo de balanço socioambiental completamente fora da legislação e da norma brasileira. E aí entrou o modismo do interesse social, e aí começou a aparecer a certificação de SG, dizendo que tem toda a governança e tal, e vendendo esses certificados de uma forma bem ostensivamente com os empresários, e muitos empresários compraram essas certificações achando que estava resolvido toda a questão social e ambiental deles no processo, e se achavam um bam. E aí quando você faz uma ou duas perguntas, não está nem obedecendo à Constituição Federal. Então, sem validade e sem nada nesse tipo de certificação. E muita gente não aceita esse tipo de situação, imaginando que, já que SG é uma certificação internacional, que acha que está no mundo, lá fora, está dentro do parâmetro internacional, e você acha seu bam. E no fim, quando você vai ver a documentação, quando você vai ver o procedimento, é literalmente um babaca que a gente fala, né? Que não está respeitando a lei brasileira e está se subjugando as normas internacionais achando que está ótimo. Então, não serve nada esse tipo de certificações. Por outro lado, os certificadores nesse processo, por não entender a complexidade do processo, acha muito melhor fazer uma listagem e fazer um checklist na empresa e preencheu, está certificado e acabou, ganhou o dinheiro dele e não se preocupou com a função social na sua sociedade. Então, muitas vezes não tem nenhum tipo de equivalência nesse mecanismo. Então, não dá nem para fazer equiparação se ela é bom ou ruim no processo. Basta dizer que não atende às normas das leis brasileiras. Então, é um certificado que não tem valor no Brasil. Tá? Outra coisa, para dar um depoimento, que aqui na ponta, a palavra ONG, ela foi muito, vou usar uma palavra muito forte aqui, ela foi muito, como é que é, você pode prostituída, desculpa. Mas é isso mesmo. E daí eu tive que provar para o empresário e mostrei o estatuto de uma associação. E o estatuto também outra associação, só que tinha lá a nomenclatura, lá, ONG antes, olha, é tudo a mesma coisa. Eu expliquei que ONG veio de 1970 para o Brasil e aquela coisa toda, para explicar. É que foi usado para outras coisas, daí ficou, como é que é, muito no pejorativo, quando fala em palavra... Pejorativo, então, exatamente. Esse que nós está falando com o Genaro agora há pouco, é o nosso caminho, e o professor está aí para nos auxiliar, para desmistificar isso e fazer um discernimento qual que é o correto, né, professor? Exatamente. Agora, o problema não é só isso, né? Que não só no sentido pejorativo, como a imprensa dá valor para os escândalos que acontecem no processo, então ela sobressai muito mais do que a realidade local, né? Então o que nós precisamos mobilizar é exatamente o entendimento disso, né? Então, com isso, a mobilização nossa não é só entre os grupos de associações e entidades no processo. Nós estamos trabalhando junto também com o Tribunal de Contas, com a Promotoria Pública, trabalhando com o sindicato, trabalhadores, um monte de coisa, para que eles também possam entender esse mecanismo e se engajar nesse processo. Porque se não houver esse tipo de explanação e mostrar para eles com A mais B que o processo existe legalmente, que isso dá benefício a todos no processo, não há assim, um entendimento desse mecanismo. Tem muitos empresários que muitas vezes estão muito mais preocupados no seu resultado próprio do processo e que acaba sucumbindo dentro desse mecanismo e não entende esse processo, que isso é um ganho também para ele. Então, isso é impressionante, esse tipo de situação, né? A gente já passou por várias situações interessantes no Brasil e muitas vezes a gente chega à conclusão que o pessoal
também não entende direito o que é esse processo, e daí a necessidade de nós estarmos fazendo esses tipos de live, tempo em tempo, para poder mostrar que existe sim outra ferramenta para trabalhar, né? Então essa é a nossa necessidade e a nossa incumbência, tá? Professor, tem uma Mais alguma pergunta coisa? aqui, eu ia ter Sim. da entidade psique clínica, eu ia Hum? responder lá, moça, quantos membros, no mínimo, poderia iniciar uma associação? Tá. A legislação do Código Civil me fala que 2 pessoas podem montar a associação. Mas para o registro no cartório, ela exige que tenha 6 membros. Então, nós recomendamos que tenha 6 pessoas para você constituir. Essa é o mínimo necessário no processo, tá? Então, 2 pessoas podem ser controladores e você tem mais 4 pessoas convidados, mas não são controladores, são participantes apenas do processo. O Código Civil deixa bem claro que eu posso ter uma categoria de associados que pode controlar a organização para não permitir que qualquer um entre no processo, assim como posso definir cotas de participação pelos investimentos que eu fiz nessa organização para que haja retorno dela, que não seja simplesmente participar por doação simples no processo. Eu posso ter investidores para esse tipo de processo, tá? E ela pode ser associada ou não, posso ter investidores, eu posso retornar as custas desse investimento nesse mecanismo também, tá? Vamos lá. Por isso que o Código Civil ficou bastante, esclarecedor na Lei 10.406 lá, né? As categorias Sim. de associados, né? Não vai deixar nenhum associado fora, mas vai ter 2 lá que vão ser direito a voto e ser votados, né? Precisa muito bem claro. Isso é um ponto. E depois as outras legislações que foram saindo, a última agora interessante para a BUC é a 13.800 de 2019, que é a Constituição do Fundo Patrimonial de Investimento de Interesse Público, por exemplo, derruba todo o conceito que imaginava em relação a recursos perante a associação. Ela é literalmente um agente financeiro, ela tem um papel extremamente importante no processo, que a lei acabou de reconhecer. Infelizmente, os profissionais dessas áreas de fundo de investimento, o pessoal que trabalha com a área econômica no processo, ainda não leram essa legislação, ou se leram, não entenderam o que é esse negócio, né? Então, eles têm uma dificuldade em entender esse mecanismo. Então, esse é um processo que, infelizmente, precisa estar divulgando para poder ter o conhecimento dessa matéria, para que haja um domínio desse processo, que as leis estão aí para ser respeitadas nesse mecanismo, tá? Tudo bem? Tem uma pergunta aqui da Paula, lá de Manaus. Quais são os direitos dos movimentos sociais? Tá. Tem que tomar bastante cuidado com os movimentos sociais. Um dos movimentos sociais mais ativos no Brasil, que é a MST, que é o Movimento Sem Terra no processo, por exemplo, é movimento, não tem CNPJ. Por quê? Ao se falar em movimento, é uma mobilização apenas, não tem CNPJ nela. Então, muitas vezes, as ações dos movimentos tem que tomar bastante cuidado se ela não tem outras intenções políticas no processo. E muitas vezes o movimento em si só não quer dizer absolutamente nada. É uma mobilização. Se você tiver uma personalidade jurídica nessa mobilização, aí sim começa a ter uma função específica de responsabilidade das partes. Por isso que muitos movimentos, existem vários tipos de movimento, mas não tem nenhum tipo de personalidade jurídica, que ninguém quer ser crucificado, né? Na época eu conhecia lá o José Rainha, que era do Movimento Sem Terra, né? Eu falava para ele assim, enchia o saco dele assim, por que você não monta a associação para ser presidente? Ele falava assim, você é louco? Vai ser preso? Eu falei, então você sabe que o que está fazendo é anexação, né? Aí ele dava risada comigo, assim. Então, depois ele teve que sair porque ganhou a terra, então não era mais movimento sem terra. Você não pode falar mais que é movimento sem terra, tem que sair fora do processo. Ele não queria ser contemplado com a terra, né? Então, tem muitas pessoas que têm movimento esquisito, que a gente chama, tá? Mas a mobilização normalmente não tem personalidade jurídica, tá? Tem uma pergunta aqui do Felipe. Uma instituição pode fazer um convênio direto com a prefeitura
pela Lei 3019, apresentando somente um projeto e uma intenção de administrar um hospital? Não, não é bem assim, não. É muito mais complexidade do que isso, tá? Para administrar um hospital, se você não tem capacidade técnica e se você não tem capacidade financeira no processo, não é porque você é uma organização, você vai pleitear a gestão do processo. Exige toda uma certificação no processo mais complexo, tá? Então, existe hoje uma discussão muito grande desse processo, daí a nossa intenção de treinar o pessoal do Tribunal de Contas, que está sendo aprovado um monte de contas de organizações totalmente inadequadas ao processo. Então, a questão não é tão simples assim. Ela pode administrar, sim, desde que seja uma associação e que tenha toda a certificação e todo o preparo técnico para isso. Não é por ter uma associação que você tem direito e você vai sambarcar o hospital, não é bem assim, tá? Tem uma pergunta aqui fora, aqui, o Gilcinei Barros está perguntando sobre uma reunião sobre a Associação Manaus em agosto. O senhor vai estar lá? Sim, eu vou estar no final do mês de agosto, eu vou ter uma agenda lá em Manaus lá. Eu devo estar lá, deixa eu ver aqui. Eu vou estar 28 e 29, eu vou estar em Belém, e a partir do dia 30 até dia 3, eu vou estar em Manaus. Tá? Professor, as perguntas aqui... Desculpa. Não, aí se quiser alguma coisa, é só ver com o pessoal lá de Manaus, que eu sou o Rafael ou com o Daniel para ver a agenda, que eles estão fechando a agenda por lá, tá bom? Está à disposição. Vamos lá. Próximo tema? Professor, tem só uma pergunta que, se for possível, acho que replicando aqui do Felipe lá, tenho todas as certificações e atestado técnica, pode ser feito um convênio direto sem licitação? Não. Acho que aquilo mesmo da pergunta hospital lá. Não, na verdade é o seguinte, não é a certificação que vale no processo ou não. Tem que ver principalmente se a prefeitura tem a lei municipal que permita fazer isso ou tem que fazer chamamento público no processo. Porque você sendo, o que a lei bem claro é, ou você é OS ou ICT, uma das duas formas, para que você seja contratado sem licitação. E caso contrário, você tem que obedecer ao chamamento público que a lei que marca regulatório de 2014 exige no processo. Então, a contratação simples, sem ser essas duas situações, não há possibilidade, tá? E aí o município tem que fazer o chamamento público, tá? Vamos lá. Ok, professor, o próximo tema é dia 28, próxima segunda-feira, Centro de Referência ao Educador. Tá bom. É um outro assunto interessante que agora saiu a legislação obrigando com que os municípios, escolas públicas no processo comecem a fazer o tempo integral, que é um grande desafio no processo, e muitas vezes não tem dinheiro, não tem mão de obra para isso. Então, a lei está pronta agora tem prazo para executar, mas as soluções, infelizmente, não estão disponíveis tão facilmente no processo. Mas existem, sim, soluções que depende só da comunidade estar participando nesse mecanismo. Só para adiantar o assunto, por exemplo, existe um decreto federal falando que compromisso todos pela educação básica. Já foi feita uma legislação já alertando sobre isso. Então, essa lei do tempo integral já era para ter estado presente há muito tempo, mas pela necessidade, pela questão financeira no processo, acabou não sendo possível. E mesmo que haja o compromisso de que vai aumentar o fundo de participação do município para esse tipo de educação, não há dinheiro suficiente para isso. Então, se a sociedade não se mobilizar e não compor o trabalho, não vai ser possível. Então, é um assunto extremamente interessante, importante, porque é toda a questão de você pegar a questão da criminalidade, o que acontece hoje no Brasil, uma série de situações, é originário da falta de educação adequada nesse processo. E aí não tem outra saída se a gente não trabalhar em cima disso. Então, da minha parte, só agradecer a você, ao pessoal que está nos assistindo,
E vamos lá, tem mais coisa para discutir, tem muitos assuntos ainda, e o que puder ajudar o pessoal está à disposição. E quem quiser contribuir com sugestões, um monte de coisa, pode mandar através do chat nosso, para que a gente possa analisar e ver o que a gente pode te ajudar, ou criar outros cenários interessantes para isso também, tá? Então, da minha parte, meu muito obrigado. Obrigado a você, Edvinimar, e até a próxima semana, tá bom? Obrigado, professor, pelos seus ensinamentos. Obrigado a todos e até a próxima semana. Até mais, Sérgio.